Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar os professores, na pessoa do professor Eugênio Gulli, um amigo de longa data, em que já tivemos a oportunidade de desenvolver algumas atividades em conjunto. Espero que todos estejam me ouvindo bem, poderão sinalizar. Imagino que sim. Estamos perfeitamente, pode continuar. Perfeito. Então, o tema que me foi solicitado para falar com esse grupo seleto de estudantes e professores, pelo professor Eugênio, foi no sentido de falarmos um pouco sobre como estudar utilizando as tecnologias digitais de informação e comunicação. E para começar a abordagem dessa temática, que é uma temática relevante, eu gostaria de chamar a atenção para uma fala de Paulo Freire, uma fala muito conhecida, muito divulgada, onde ele diz que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua própria produção ou construção. Ou seja, se nós partimos desse pressuposto freiriano de construção do conhecimento, a educação e a tecnologia vão ser formas, ou melhor dizendo, a tecnologia é uma forma de proporcionar ao sujeito, aos estudantes, a sua própria construção desse conhecimento. Uma vez que nós sabemos que, do ponto de vista das abordagens mais recentes ou das abordagens contemporâneas de educação, não é possível transmitir conhecimento, mas tão somente construí-lo, conforme Freire muito bem coloca, e que ensinar não é transferir conhecimento. Nesse sentido, a pedagogia da autonomia, ela vai dar protagonismo ao estudante no processo de ensino e aprendizagem. Por que eu estou dizendo isso? A questão do protagonismo. O estudante, ele é também responsável pela sua própria formação. Obviamente que professores e estudantes, eles precisam atuar quais personagens de seu tempo, uma outra fala de Freire. E que tempo é esse que nós vivenciamos? É um tempo marcado por mudanças abruptas. Nós vivemos numa modernidade líquida, uma modernidade quase grasosa, parafraseando o filósofo, onde nós temos estudantes que são nativos ou sábios digitais, ou seja, que vêm aí dos anos 90 para cá, de 1990 para cá. Esses estudantes nasceram numa época digital e estão convivendo com imigrantes, notadamente professores que são imigrantes digitais. E aí nós temos não um conflito, mas uma forma diferenciada, uma pedagogia diferenciada que se faz necessária. Todavia, minha fala não é para professores, é para estudantes, né? Nós estamos falando sobre estudantes aprender na era digital. E aí, eu já não sei se vocês perceberam, uma pequena alteração que eu fiz no título, eu estou falando de tecnologias digitais de informação e comunicação. Ou seja, estou extrapolando aquela ideia de TICs como tecnologias de informação e comunicação, mas nós estamos falando de tecnologias digitais, que é o que nós convivemos hoje. Por exemplo, nessa videoconferência, nessa webconferência que nós estamos participando nesse momento, nós estamos fazendo pleno uso de uma tecnologia digital, que é essa ferramenta Big Blue Button, que nos possibilita estar conectados aí através do Atlântico e rompendo a barreira do espaço, né, do espaço geográfico, eu digo. Bem, nessa perspectiva, eu gostaria de trazer atenção para vocês alguns aspectos de um pesquisador brasileiro aqui da Universidade Federal, André Lemos. Ele é bem conceituado aqui no Brasil, talvez alguns que estudam a questão do cyberespaço, da cybercultura, já tenham lido algum texto dele. André Lemos, ao abordar a questão da cibercultura, que é onde nós estamos inseridos, o que é a cibercultura? Esse espaço que se dá no meio digital, esse meio digital por meio da internet, da banda larga, da web 2.0. Quais são algumas leis que se instauram nesse espaço? Ele fala da lei da reconfiguração, eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses elementos, da liberação do polo emissor e da conectividade. Vejamos aí cada um desses elementos. Quando André Lemos nos fala sobre a reconfiguração, ele fala que hoje, nesse momento em que nós vivemos, que de ampla utilização das tecnologias digitais, é necessário nós reconfigurar as nossas práticas. Não que nós vamos mudar as nossas práticas da água para o vinho, mas elas precisam ser adaptadas a esse espaço digital.
Por quê? Nós temos uma geração, conforme eu já trouxe na abordagem de Mark Prenz, que é a geração de nativos digitais, e aqui nós temos em tela uma abordagem de um filósofo do filósofo francês, Michel Serres, onde ele nos fala da geração polegarzinha. Polegarzinha no sentido de que são as pessoas, e os nossos estudantes, os professores poderão dizer isso, isso acontece em todo lugar do mundo, eles conseguem rapidamente nos seus smartphones, com o polegar, fazer todas as funções, mandar mensagens e tudo, enquanto eu preciso utilizar vários dedos, basicamente com o polegar, essa geração consegue resolver tudo e facilmente. Porém, essa geração requer novos modelos educativos, esse é o ponto. Não que nós vamos mudar da água para o vinho nossa prática de ensino, mas a nossa prática de ensino e a própria prática de aprendizagem por parte dos estudantes precisa ser reconfigurada. E essa é uma boa abordagem de André Lemos. Uma outra abordagem que ele nos fala com muita propriedade tem a ver com a liberação do polo emissor. Do ponto de vista tradicional, da pedagogia tradicional, nós tínhamos sempre o professor que falava e os alunos que, de uma forma muito passiva, ouviam e atendiam aquilo que os professores falavam em suas aulas magnânimas. Felizmente, isso não é mais assim. Hoje, por meio das tecnologias digitais de informação e comunicação, nós temos uma emergência de vozes. Conforme está colocando ali, é possível liberar as pessoas. As pessoas têm voz, por exemplo, nas redes sociais. Pegue as redes sociais como o Facebook, o Instagram, ou mesmo o WhatsApp, ou qualquer outra rede que porventura usam, as pessoas se comunicam e falam sobre isso. Ou seja, não é meramente um polo receptor. O ouvinte e os estudantes não são meramente um polo receptor, mas também um ponto de ressignificação para aquilo que colocam. Aí eu trago uma observação. Fiquem atentos também como polo emissor das fake news, né? Por exemplo, nós recebemos muitas notícias falsas pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Instagram, não importa a rede que você usa. E essas notícias falsas, as chamadas fake news, elas se espalham rapidamente nas redes sociais. Nós precisamos, como pessoas que estamos à frente, temos um nível de estudo um pouco mais avançado em relação aos outros da nossa cultura, nós precisamos ficar atentos, nós não podemos disseminar informações falsas. E aí cabe a nós verificarmos se aquelas informações recebidas, realmente, qual é a fonte dessa informação? É uma agência de notícia credenciada ou é o blog do Zé Mané da esquina ou de qualquer outra pessoa que não tem nenhuma credibilidade e está colocando simplesmente a sua fala ideológica? Precisamos estar atentos para isso, porque o espaço virtual, ele possibilita da liberdade de fala, liberdade de vozes e discursos, muitas vezes reprimidos. Bem, à frente nós temos também um outro ponto, é a conectividade. Vejam só, nesse momento eu estou no Brasil, temos o Oceano Atlântico que nos separa, mas é possível que nós estamos juntos, conectados online. Não é possível estar só, sem estar isolado hoje. Em outras palavras, nós temos contatos diretos com pessoas de diferentes culturas, utilizando aí meios midiáticos como esse. As tecnologias digitais de informação contribuem para que essa distância transacional seja reduzida. Essa é a fala de Michael Moore. Quando nós falamos de distância transacional, eu não estou falando da distância física, porque a distância física entre Brasil e Angola continua a mesma, mas a distância transacional é a distância de comunicação, a distância psíquica. Embora nós estejamos separados aí, geograficamente, nós estamos juntos num ambiente virtual, e nesse caso, um ambiente virtual de aprendizagem. Enfim, uma importante lei da cybercultura tem a ver com a conectividade. Isso posto, eu gostaria de retomar alguns pilares que Jacques Delors colocou no final do século XX, que seriam pilares para a educação do século XXI. Ele colocou 4 pilares principais, que são grandes competências que nós temos que desenvolver como professores e, sobretudo, como estudantes. Tem a ver com aprender a conhecer, no sentido de saber interpretar, selecionar essas informações que realmente deem sentido. Um outro pilar, aprender a fazer, ou seja, pegar essas informações e saber mobilizar esse conhecimento em ação, colocar em prática, mas não somente isso, aprender a conviver com o outro, respeitando as diferenças ideológicas, aceitando as incertezas e mudanças, e aprender a ser, no sentido de desenvolver aí a solidariedade, a responsabilidade social. O que eu quero chamar a atenção a partir de agora é esse primeiro pilar aqui que ele coloca de competências que nós
alunos e professores precisamos desenvolver? Aprender a conhecer. E a questão que se coloca é: como é que nós aprendemos a conhecer utilizando as tecnologias digitais de informação e comunicação? Esse é o ponto que eu gostaria de ressaltar a partir de agora, que é o objetivo maior de nossa fala. Nós temos aí, dentro das propostas das tecnologias digitais, muitas possibilidades. Aqueles que já se enveredaram pela educação à distância percebem que a educação à distância está muito à frente, principalmente uma educação à distância bem feita, uma educação de qualidade, onde tem os ambientes virtuais de aprendizagem, os chats, os fóruns, videoaulas interativas, onde é possível conectar estudantes e alunos no cyberespaço educativo. Isso tem dado tão certo na educação à distância que hoje o ensino presencial tem utilizado amplamente essas ferramentas. E está surgindo o que nós chamamos de blended learning, ou ensino híbrido, onde nós aproveitamos o melhor dos dois mundos. Aproveitamos o que o ensino presencial tem de melhor, que é esse contato, esse olhar no olho, e que o ensino à distância proporciona, que são essas ferramentas digitais de tecnologia da educação e de informação e educação. Bom, nessa perspectiva, nós temos algumas ferramentas que eu gostaria de trazer para vocês. A primeira delas é uma ferramenta que nós utilizamos muito, eu vou mostrar, vou fazer alguns comentários como ela pode ser utilizada. Tem vários, armazenamento de arquivos nas nuvens. O Google Drive, talvez, é o mais utilizado de todos. Ele é um sistema de armazenamento onde nós podemos colocar um arquivo na nuvem, lá no sistema, no Google Drive, e a partir daí, diferentes pessoas que estão conectadas, que nós podemos compartilhar essa senha de acesso, essas pessoas podem trabalhar nesse arquivo de forma conjunta. Tem outros, né? O OneDrive, o Dropbox também, eles funcionam nessa mesma perspectiva e dão essas possibilidades de você fazer um trabalho colaborativo online. E é exatamente essa a grande, como que eu posso dizer, a vantagem dessa ferramenta, de nós fazermos trabalhos em grupo online. Repare, essa semana eu terminei um trabalho muito grande, nós estávamos num grupo de 3 pessoas que vivemos em cidades diferentes e nós utilizamos o Google Drive. Nós colocávamos o texto lá e a partir daquele texto todos nós iríamos trabalhando as mudanças já sendo registradas, sem ter necessidade de ficar mandando o texto por e-mail para um ou para outro. Em outras palavras, um trabalho colaborativo online, permitindo que eu fizesse, se em algum momento eu quisesse fazer o download no meu computador, mas a partir dali, trabalhando com esse arquivo. Vejam só quão importante é uma ferramenta como essa. Essa ferramenta possibilita, por exemplo, digamos que vocês, estudantes, têm um trabalho em grupo a ser feito. O que os estudantes normalmente fazem aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo? Eles pegam, dividem em partes o trabalho, aí já perde a noção de grupo, porque cada um fica responsável por uma parte. Mas quando nós utilizamos uma ferramenta de armazenamento de arquivos na nuvem, não importa se Google Drive, OneDrive, ou Dropbox e outras que porventura tenham, a possibilidade desse trabalho colaborativo em grupo, ele realmente se solidifica. E não fica um trabalho dividido tayloristicamente em partes, onde cada um fez tão somente aquela parte e perdendo-se aí a finalidade do trabalho em grupo. Essa é uma ferramenta muito interessante. Uma outra ferramenta que também que eu tenho usado muito no âmbito de continuar a trabalhar com essas ferramentas online é uma ferramenta também do Google chamado Google Forms, ou Google Formulário. Qual a importância dela? É para você fazer pesquisa. Uma pesquisa em que você quer saber, por exemplo, a opinião sobre determinadas coisas, sobre um determinado assunto, ou você quer desenvolver uma pesquisa de campo aplicada a um determinado grupo específico, e você tem o endereço de e-mail dessas pessoas. A partir de que você tem o endereço de e-mail, você manda por e-mail o link, as pessoas acessam e vão respondendo. A partir do momento que respondem, automaticamente, todos os gráficos já vão sendo preenchidos, você já tem os dados não analisados, mas demonstrados de uma forma muito fácil de ser analisado, principalmente quando são dados muito grandes e que você teria que ir em busca dessas pessoas.
É uma ferramenta, o Google Formulário, ele vai nos ajudar aí no caso de pesquisas de campo, pesquisa de opinião, e tem sido muito utilizado. Provavelmente vocês já devem ter participado de alguma delas e não sabia que se tratava da utilização dessa ferramenta. Uma outra ferramenta também muito interessante é o Doodle. O Doodle, ele é utilizado, por exemplo, quando você precisa agendar uma reunião. Por exemplo, o professor passou um determinado trabalho em grupo, o grupo precisa verificar qual vai ser o melhor horário de se marcar essa reunião, e não consegue se chegar a um consenso, então, você pode colocar, por exemplo, utilizando essa ferramenta gratuita, você pode determinar várias possibilidades de horário, passa-se o link pode ser encaminhado até mesmo por WhatsApp para as pessoas, e as pessoas definem quais são os seus horários. A partir do momento que se define, olha, nós temos, a maior parte do grupo tem disponibilidade nesse horário, podemos fazer nesse horário, enfim, é uma espécie de uma ferramenta de enquete, onde você pode facilmente desenvolver, verificar um consenso de horários com o grupo. Está sendo utilizado muito essa ferramenta. Eu tenho percebido um grande aumento do uso, principalmente pessoas que têm trabalhos diversos, que trabalham em instituições, por exemplo, na instituição que eu trabalho, eu estou envolvido em vários projetos, as outras pessoas também, e nós agendamos, nós verificamos, consensamos os horários para participar em determinada atividade ou outra, utilizando essa ferramenta. Mas também pode ser utilizado no contexto educativo sem nenhum problema, para agendar aí atividades educacionais que precisam ser realizadas. Webconferência nem se fala. Por exemplo, nós estamos utilizando essa ferramenta nesse momento. O Big Blue Bottle é uma ferramenta gratuita, onde nós podemos fazer webconferências, compartilhar informações, e se as pessoas estiverem no seu próprio computador com um fone de ouvido, o microfone pode participar. Ela não requer a instalação. Por exemplo, se nós estivéssemos utilizando um outro aplicativo como o Skype, teria que estar com o Skype instalado, teria que estar atualizado, e normalmente isso dá problema. Doutor Aniel? Pois não. Alô? Doutor Aniel, perdemos aqui o vídeo. Já recuperamos. Ok. Não, foi há bem pouco tempo, quando iniciava mesmo sobre a ferramenta que estamos a usar agora. Pode continuar. Obrigado, Eugênio. Então, essa ferramenta, Big Blue Bottle, é uma ferramenta gratuita, onde você pode, com o seu próprio computador, sem um grande servidor, você pode conectar até 100 pessoas online, 100 pontos. Nesse momento, nós só estamos com 2 pontos conectados, o meu e o da sala onde vocês estão. Mas se vocês estivessem cada um na sua sala, ligado no seu computador, nós poderíamos também verificar, poderíamos interagir todos a partir desse ponto. É uma ferramenta onde nós podemos engajar os estudantes online. Mas preste atenção, será que vocês também não poderiam utilizar essa ferramenta, por exemplo, para fazer trabalhos em grupos, para fazer discussões, grupos de estudo? Nós sabemos hoje que com a vida ocupada que nós temos, nem sempre nós conseguimos reunir os colegas para uma discussão presencial, quer no âmbito da instituição, quer em outro lugar. Mas essa ferramenta possibilita isso, uma vez que ela é muito fácil de se usar. Você apenas entra no site, marca define a sala e manda como se diz, o link, né, para as pessoas que vão participar. Não requer nenhuma outra instalação além disso. Eu tenho utilizado muito essa ferramenta e eu considero ela muito positiva, além de ser uma ferramenta livre, né? À frente, eu estou trazendo algumas ferramentas, que é o objetivo aí de nossa abordagem, ferramentas para estudar online e muitas vezes também para ensinar, né, Eugênio? O Google Acadêmico, possivelmente vocês conheçam, isso aqui é uma ferramenta para pesquisa, né? Vai permitir que nós tenhamos acesso a revistas científicas, a literatura, jornais. Qual a funcionalidade? É de pesquisa bibliográfica mesmo, de se aprofundar em um determinado conteúdo. Mas reparem que o Google Acadêmico não é o único site de pesquisa que nós temos, a única ferramenta de pesquisa. Nós temos, por exemplo, o Cielo, que é uma biblioteca eletrônica online. Imaginem que no Cielo existem mais de 1.200 periódicos ativos, mais quase 745 mil artigos. Em outras palavras, também uma ferramenta para pesquisa bibliográfica. Quando nós queremos nos aprofundar mais sobre determinado assunto e realizar uma atividade de estudo sério em revistas, uma vez que as revistas estão, por exemplo, com o selo do Cielo,
e são revistas de várias partes do mundo, vocês podem ver aqui, com grande volume de revistas em língua portuguesa e espanhola. A partir do momento que as revistas estão aí, elas passaram por um crivo de especialistas. E se passaram por esse crivo de especialistas, não são fake news, não são notícias falsas, são coisas que nós podemos utilizar aí na elaboração de nossos trabalhos acadêmicos científicos. Alguns outros sites, e depois eu vou deixar essa apresentação disponível para que o doutor Eugênio compartilhe com todos os participantes. Temos vários aqui, né? Eu selecionei... Pois não, Eugênio, você ia comentar algo? Não, eu apenas concordei, que é um prazer. Claro. Então, por exemplo, esse site teses.usp.br, vocês podem ter toda a produção intelectual maior e melhor é ótimo, né? De uma das melhores universidades da América Latina, que é a Universidade de São Paulo. Imagine você ter acesso a uma tese de doutorado na íntegra, uma dissertação de mestrado na íntegra, que foi aprovada por um grupo de professores, um trabalho sério, além de ter acesso, por exemplo, a outros dados, a outros dados bibliográficos que é possibilitado. Realmente, nós temos muitos sites confiáveis para pesquisa propriamente dito. Além também, um que eu quero salientar é aqui no Brasil, né, que vocês têm amplo acesso, é esse site da CAPES, né? Enquanto da USP você só tem acesso aos dados da USP, no site da CAPES nós temos acesso livre a resumos, a teses, a dissertações de todo o país, eu digo do Brasil, e como está na língua portuguesa, é de fácil acesso para todos os países que são da comunidade de países de língua portuguesa, que falam a mesma língua, né? Bem, existem algumas normas técnicas que nós precisamos também atentar, né? Por exemplo, aqui no Brasil, quando nós fazemos um trabalho científico, nós temos que atentar para as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Mas, no âmbito internacional, eu tenho participado de alguns eventos internacionais, e no âmbito internacional, eles não vão pedir as normas de um país ou de outro. Eles têm solicitado muito mais a utilização da APAS, que é uma American Psychological Association, ou seja, é uma associação americana de psicólogos, onde desde o final do século XIX, eles têm publicado seus estilos, né, de redação científica, de citação, de apresentação, e é amplamente aceito no mundo todo. Se vocês quiserem, por exemplo, entender melhor como faz uma citação bibliográfica utilizando a APAS, aqui tem o site deles. Eles têm muitos vídeos orientativos, gratuitos, onde você são tutoriais, na verdade, desde como você faz a estruturação do ponto de vista técnico, né, em termos de imagens, em termos de espaçamento, enfim, eles são bem estruturados nesse sentido e podem ser uma boa ajuda para aquele que está elaborando um trabalho científico. Quando nós falamos de produção científica também, e com tanta possibilidade, né, de acesso na língua portuguesa, em outras línguas, nós precisamos tomar cuidado com o plágio. O plágio, na verdade, é um problema grave hoje na academia. E, felizmente, nós temos alguns aplicativos, alguns softwares antiplágios. Por exemplo, eu gosto muito de utilizar o CopySpider, ele é um software gratuito, onde ele requer que você faça a instalação antes no seu computador. Então, você instala no seu computador e produz um texto em Word, em qualquer outro software de editoração que, porventura, você utilize. Depois que você terminou, quando você submete esse texto nesse software CopySpider, ele vai dar um percentual de similaridades com outros textos disponíveis na internet. E ele não admite, esse software em específico, não admite percentual acima de 3%, porque acima disso significaria que ultrapassou os limites das palavras que podem ser comuns utilizadas, né? Deixa eu lhe contar uma experiência para vocês. Eu tenho utilizado esse software já há uns 2, 3 anos e com bastante êxito. Eu me recordo de um estudante que eu estava orientando numa tese uma tese de mestrado, salvo engano, e eu solicitei que ele mandasse, junto com o capítulo que ele tinha produzido, isso foi no começo da orientação,
junto com o capítulo que ele produziu, o relatório de antiplágio. Você imagine que o relatório dele deu 80% de similaridade. Na verdade, tinha páginas e mais páginas que tinham sido simplesmente copiadas de outros sites da internet. Qual foi o que eu fiz? Olha, infelizmente eu não posso aceitar. Devolvi o trabalho e pedi que ele fizesse as devidas correções, porque nós não podemos aceitar a apropriação dessa maneira. Existem maneiras de se fazer citações diretas e indiretas de outros autores. Não vem ao caso comentar sobre isso agora, mas nós temos uma boa literatura que nos ajuda a fazer isso. Em outras palavras, podemos utilizar outros autores? Devemos, mas nós não podemos simplesmente copiar o que eles escreveram e deixar aquilo como se fosse a nossa própria fala. E nós temos aí bons softwares da internet que nos ajudam aí a identificar isso. Avante! Outra maneira de aprender nesse espaço digital é por meio de muitas aulas que estão disponíveis em diversos canais. Por exemplo, nós temos aqui o YouTube, todo mundo conhece o YouTube, mas nós temos o YouTube Education, né, onde nós temos aulas e vídeos gratuitos que você pode estudar a qualquer instante. Sugiro que vocês assinem a esse canal do YouTube Edu, porque tem várias possibilidades. Eu tem relatos de pessoas que estudaram para concursos e foram aprovados, que desenvolveram habilidades e competências estudando, uma vez que os vídeos estão lá. Tem aulas de outros idiomas, enfim, grandes possibilidades de aprofundamento em estudos. Naturalmente que aí depende muito da autonomia da pessoa de fazer esse estudo, uma vez que não vai ter ninguém guiando, dizendo o que ele tem que fazer, mas ele deve ter essa autonomia de autoestudo, de autoaprendizagem. A Khan Academy, nem preciso dizer, né? A Khan Academy de Salman Khan começou com vídeos para ensinar uma parente dele a estudar matemática que estava com dificuldades, e hoje é um sucesso, né? Com muitas aulas demonstrando dificuldades que as pessoas têm, por exemplo, em compreender certos conceitos de matemática, de física, de química. Eles têm... Está traduzido para o português, só para vocês terem uma ideia, pela Fundação Lemon, né? E nós temos acesso a isso. A USP, a Universidade de São Paulo, ela publicou um site que eles chamam de e-aulas, onde estão a maior parte de aulas. Eu vi recentemente, ontem, uma notícia de 500 aulas de extensão da USP disponibilizada. Mas são aulas que não estão, são aulas tal qual foram dadas, né? Elas não estão editadas. Mas aí nós temos o conteúdo, nós podemos ter acesso a essas aulas lá no ambiente em que nós, porventura, acessemos. Outro ponto que eu quero chamar a atenção para vocês é os chamados MOOCs. O que são MOOCs? MOOCs são cursos abertos massivos online, a sua sigla em inglês. Eles são normalmente ofertados aí na internet e eles são ofertados para um número grande de alunos. Invariavelmente não tem pré-requisitos. Alguns oferecem certificados, né, de participação, outros cobram pela certificação, deixa o conteúdo aberto, e se a pessoa quiser o certificado, cobram. E o diferencial do MOOC é um assunto específico disponibilizado para um número muito grande de pessoas, mas é disponibilizado também um material, videoaulas, e aí tem todo um roteiro pedagógico sobre isso. E aí nós temos algumas plataformas MOOC muito interessantes, por exemplo, a plataforma Coursera. Coursera é uma plataforma americana que, se vocês puderem ter acesso, ela congrega 149 universidades, tem mais de 2.000 cursos e tem 25 milhões de inscritos. Cursos rápidos, gratuitos. No Coursera também funciona assim. Se você quiser ter a certificação, você paga a parte por isso, mas o conteúdo em si daquele curso, ele é disponibilizado de forma gratuita. A mesma coisa funciona com o edX, ou edX em português, né? Também americano, com 120 instituições parceiras, mais de 1.900 cursos e 52 milhões de inscritos. Vocês percebam a massividade desses cursos abertos, massivos online. Tanto no Coursera quanto no edX, tem muitos cursos em português. Tanto o português americano, falado aqui no Brasil, quanto o português europeu, né? Que é o que vocês falam aí em Angola e nos países africanos, né? Outros exemplos. Na universidade que eu trabalho, nós desenvolvemos aí também uma plataforma de cursos online, de cursos massivos, nós chamamos Cursos Abertos Massivo Online, da UFRB,
Nós temos hoje aproximadamente 8 cursos, todos em língua portuguesa, em que as pessoas, no nosso caso, por sermos uma universidade pública, as pessoas elas realizam os cursos online, seguem o roteiro de aprendizagem, fazem as avaliações e, uma vez aprovadas, é disponibilizado um certificado de extensão online, onde a pessoa baixa a extensão ou certificado, tem como comprovar a autenticidade daquele certificado online também. A mesma coisa funciona com os cursos livres da UNEB, uma outra universidade daqui, e com os cursos abertos, aqui ficou meio um pouco o slide truncou, mas os cursos abertos da Universidade Estadual do Maranhão. São 3 universidades aqui da região nordeste do Brasil que têm feito isso. No caso da UFRB, só para vocês terem uma ideia, nós já ultrapassamos, estamos próximos de 60 mil pessoas que realizaram esses cursos online nos últimos 3 anos. Uma média de 20 mil inscritos por ano. E são cursos muito interessantes. Por exemplo, para vocês que estudam pedagogia, né, a parte de ensino, nós temos um curso de docência no ensino superior, outro curso que é destinado a todos, que é produção do texto acadêmico, dando orientações sobre como elaborar e redigir um bom texto acadêmico. A UNEB também tem cursos excelentes sobre formação de tutores online, assim como a Universidade Estadual. A vantagem desses cursos é que você pode também ter a certificação gratuita, sem precisar sair aí da sua localidade, né? Outro exemplo que nós temos também de cursos gratuitos é da FGV, a Fundação Getúlio Vargas Online, e esse site aqui do Veduca, que é o mais recente, que congrega aí, o Veduca tem tanto cursos gratuitos quanto cursos pagos. Percebam quantas possibilidades nós temos para estudo online, não é mesmo? Uma outra dica que eu gostaria, já indo para a finalização da minha fala, que aí eu quero interagir com vocês também, é sobre a gravação de vídeo online. Você sabia que você pode gravar um vídeo online sem precisar ter grandes apetrechos? Por exemplo, esse site que está em tela, você pode fazer uma gravação de determinado vídeo, faz uma edição. Esse site admite que você faça gravações de até 15 minutos gratuitas e fazer o upload disso para uma conta de YouTube. E depois você simplesmente disponibiliza para as pessoas o link desse vídeo para que as pessoas possam ter acesso. É muito interessante, eu tenho usado muito esse site, essa possibilidade de gravação em vídeo online para algumas aulas que eu ministro à distância, em que não grava a aula em estúdio naturalmente. Eu gostaria de finalizar minha fala com essa ideia de Paulo Freire, né? Paulo Freire, ele diz na Pedagogia da Autonomia que ele nunca foi um ingênuo apreciador da tecnologia. Ou seja, ele não divinizava a tecnologia, por um lado, mas tampouco diabolizava por outro. Eu acho que talvez seja esse o meio ponto que nós precisamos ter. Não é que as tecnologias são a salvação da pátria, da lavoura. Não, não é. Elas podem ser uma boa ferramenta desde que corretamente utilizadas. O importante na busca das tecnologias é que elas proporcionem um aprendizado efetivo, que elas lhe auxiliem a aprender mais e melhor e que possa desenvolver as competências que são desejadas para a sociedade digital em que nós estamos inseridos. E aí, eu não poderia deixar de trazer essa frase célebre aqui de Alvin Toffler, onde ele diz o seguinte, que os analfabetos do século XXI não são aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. E, de fato, essa é a lógica. Constantemente, quer como nativos digitais, quer como imigrantes digitais, nós temos que desenvolver essa competência de saber aprender. Não é por acaso que Jacques Delors colocou essa como sendo uma das competências chaves para o século XXI, e que nós não podemos nos furtar. Bem, feito esses comentários, eu gostaria agora de passar aí para um momento de interação, em que eu poderia, talvez, é a parte que eu mais gosto, né, de conversar, de trocar ideias, principalmente com os nossos amigos queridos do Além-Mar, né? Eu aprecio muito, já estive várias vezes em Angola, e é um dos países que eu tenho muito prazer em visitar e ensinar e aprender. Esse que é o ponto, né? Bom, Eugênio, você poderia mediar, então? Muito obrigado, doutor Aniel. E é como? Sim, senhora. Professor, fiquei bastante emocionado e claro
já aprendi a desaprender para reaprender, a fim de nunca ser analfabeto no século XXI. Muito obrigado. Eu pude aprender muito algumas ferramentas que confesso que também não conhecia e abriram muito a minha mente e também o desafio. E então cheguei à conclusão já antes do debate de que valeu a pena ter convidado o Dr. Eniel para nos trazer este aporte no sentido de nos abrir um pouco mais as mentes, como podermos então aproveitar as tecnologias digitais de informação e comunicação para então aproveitarmos e autossuperarmos. Muito obrigado, Dr. Eniel. É um prazer. Bem, eu passaria então a palavra aos colegas. Não sei se antes teria alguma coisa para dizer, Dr. Eniel. Não, eu estou ansioso pelo debate. Sim, senhor. Obrigado. Tá bom. Por favor, então, o debate está aberto. Quem tiver alguma questão por colocar ou pedir melhor a explicação de uma das ferramentas que o professor apresentou ali, por favor, tenham essa bondade de colocar. Pode falar mesmo do lugar onde está. O microfone aqui está aberto, então ele vai ouvir. Boa noite, doutor. Boa noite, doutor. Boa noite, como está? Eu chamo-me Simão, sou estudante do 4º ano da Natala, no curso de Pedagogia. Pois não. Eu gostaria de saber os sites que o doutor aí acabou de apresentar. Se entrando no site ou na site é melhor, ou aliás, entrando ali, é preciso conectar com o doutor ou não? Não. Não, você diz os sites dos cursos livres ou os sites de consulta? Todo tipo de site que aí o doutor acabou de apresentar. Não. Entrar em conexão com o doutor ou é só entrar e explorar? É só entrar e explorar. Esse é o conceito de educação aberta. Ela está disponível a todas as pessoas. Entendeu? Então, o conceito é justamente esse, de que está aberto. Você pode acessar quando e onde quiser, acessar aulas que eu dou aqui no Brasil, que outros professores dão, podemos acessar aulas que são ministradas nos Estados Unidos, enfim, podemos continuar aprendendo, extrapolando aí os limites físicos da sala de aula aí no Lubango. Não é fantástico isso? Sim, senhora, é fantástico. Sim, identifica-se. Estudante Julieta, à medida que o professor foi explicando da liberação do polo emissor, achei uma dúvida: como é que nós conseguimos detectar que a informação é certa ou a informação é errada? Pois é, esse é o grande desafio, não é? Seu nome é mesmo? Julieta Capitão. Ah, sim. Veja só, esse é o grande desafio. Uma das dicas que nós podemos ter para verificar se aquilo é um fake news, uma notícia falsa ou verdadeira, é você verificar a fonte. Por exemplo, normalmente, se é de uma instituição de pesquisa ou se é de uma instituição jornalística séria, mesmo reconhecendo que umas instituições jornalísticas elas são imbuídas de uma certa ideologia, mas nós temos que aprender a fazer esses filtros como estudantes universitários, as instituições jornalísticas, eles têm por obrigação checar as informações antes de publicar, ainda que eles publiquem com certo viés ideológico, obviamente. Mas no campo acadêmico, as instituições, por exemplo, se nós pegarmos informações do Cielo, todas as revistas do Cielo passam por uma extensa validação. Você não pode mandar um artigo para ser publicado numa revista do Cielo e eles publicarem imediatamente. Passa por uma revisão de pelo menos 2 pessoas para verificarem aquele texto, para verificarem o conteúdo. Eu não estou falando do texto em termos de questões de língua portuguesa, não, para verificar se aquelas informações são informações atualizadas, condizentes com aquela área. Então, existe digamos assim, uma tentativa, não existe uma maneira de se ver, as revistas acadêmicas, existem mecanismos de policiamento para evitar que notícias falsas sejam, de certa forma,
veiculadas. Agora, quando a gente pega coisas na mídia, de maneira geral, nós precisamos ter cuidado. Por exemplo, se você recebe alguma coisa no Facebook, será que tudo que nós recebemos no Facebook nós podemos acreditar como sendo verdadeiro? Dificilmente, né? Porque as pessoas colocam aí, o órgão emissor está liberado, as pessoas escrevem o que querem. E muitas vezes escrevem coisas para prejudicar o outro. Vou dar um exemplo. Há umas 2 semanas atrás, nós tivemos um assassinato de uma líder política aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, que teve uma repercussão internacional, em que a imagem dela foi dilacerada por parte de pessoas opositoras. Muitas notícias falsas foram veiculadas no Facebook, no Instagram, a ponto da polícia ter que intervir e mandar tirar do ar aquelas notícias falsas. Imagine se nós pegássemos essas notícias falsas, tomássemos como verdadeiras e começássemos a publicizar. Esse é o ponto, entendeu? Sim, senhora. Muito obrigado. Por favor, mais inquietações? Sim. Por favor. Não sei se a câmera ela vai chegar, espero que sim. Sim, pode só falar? Sim, doutor Augusto Franca, médico. Agradecia que o doutor voltasse a explicar sobre os 4 pilares da educação do século XXI. Deixa eu colocar o slide de volta. Sim, senhora. Olha, esses pilares, na verdade, foram pilares que foram propostos por Jacques Delors. Ele tem um livro publicado aí nos anos 90, onde ele falava sobre os pilares da educação no século XXI. Ele dizia que essa educação ela tinha que estar baseada em 4 elementos chaves. Aprender a conhecer, primeiro pilar. O aluno, como sujeito, tem que saber como obter, como processar, como interpretar, como selecionar. E nós precisamos aprender a isso. Imagine, vocês estão, alguns do 4º ano, outros prestes a se formar, né? Obviamente, já estão quase que terminando o processo formativo. Será que quando vocês receberem o diploma de licenciados, aí, vocês já terão acabado o seu percurso formativo? Eu acho que não, né? Dificilmente, eu diria. Podem já acabar com isso. Vocês não terão terminado, porque ainda tem um longo caminho a perceber. Eu vejo por mim, olha, eu terminei o pós-doutorado recentemente, já estou pensando em fazer outro, porque há necessidade de continuar aprendendo a conhecer, buscar novas coisas. Não se pode parar. Nós vivemos uma sociedade que Bauman coloca que é uma modernidade líquida. Essa modernidade líquida nos impede a fazer isso. Porque se nós não fizermos isso, o sistema nos engole, e nos engole no sentido de nos impor a sua própria ideologia. Ao aprender a aprender, nós também conseguimos a desenvolver a nossa própria racionalidade crítica, né? Mas Delors, ele menciona que não é só aprender, ficar aprendendo, você também precisa saber colocar isso em prática. Saber colocar esse aprendizado em prática é uma outra competência. Envolve aí o conjunto de habilidades, de atitudes para isso. Mas mesmo que você saiba aprender e saiba colocar em prática, fica faltando coisas. Ele diz que também falta você aprender a conviver. Tem pessoas que não sabem respeitar a ideia do outro. Por exemplo, você pode ter uma ideia ideológica, e todos nós temos ideia, e somos ideologicamente, temos as nossas próprias ideias, né? Ou somos de correntes ideológicas, mas nós temos que aprender a respeitar. Eu vejo, por exemplo, não sei em Angola, mas hoje aqui no Brasil nós vivemos uma situação politicamente, estamos divididos, o país está dividido, ideologicamente divididos. E é o grande desafio que é colocado hoje para a população brasileira, é saber respeitar o outro, saber respeitar quem defende determinada corrente política ou não. Esse é um desafio que nos é colocado, senão nós dilaceramos, entramos numa guerra civil. E, por fim, aprender a ser, que é aprender a desenvolver a sua solidariedade, porque não adianta nada você ter tudo isso e não ter o senso de responsabilidade social, o senso do prazer no trabalho. Gente, nós precisamos ter prazer naquilo que nós fazemos. Isso é uma competência. Eu gosto muito dessa fala de Jacques Delors, apesar de já ir para mais de 20 anos isso, né? Mas eu acho muito atual essa colocação. E foi em cima do aprender a conhecer que eu desenvolvi todo o raciocínio dessa webconferência, no sentido de nós aprendermos
a aprender no cyberespaço educativo, que é das tecnologias digitais de informação. Espero que eu tenha contemplado. Você compreendeu? Muito obrigado, professor. Está a ser bastante interessante. Faz favor, mais uma inquietação. Doutor, eu gostaria que ajudasse a compreender melhor sobre o Google acadêmico, como podemos explorar esse material que encontramos ali. Será que todo o material que encontramos no Google acadêmico é útil ou também podemos encontrar alguma coisa que não tenha interesse a todos nós como estudantes? Veja só, boa pergunta sua, excelente pergunta. O Google Acadêmico permite você pesquisar de tudo. Ele vai ter muitas publicações que estão no Cielo, ele vai ter de tudo, tudo vai estar lá. Você precisa aprender a selecionar. Por exemplo, se nós pegamos uma informação no Google Acadêmico que você considera relevante para uma determinada atividade que você precisa fazer, e ao baixar essa informação, você percebe, por exemplo, que essa informação vem, por exemplo, de um blog, ela não vem de uma revista científica, ela vem de algum outro elemento da internet que não lhe dá muita segurança. Então, você precisa também tomar cuidado em fazer essa seleção. Interessante que o Google Acadêmico permite você aplicar alguns filtros de trabalhos que sejam publicados nos últimos 3 anos, nos últimos 5 anos, numa determinada temática que você quer. O cuidado que eu coloco para vocês é de, quando você faz esse filtro, de ficar atento para que essas revistas, que essas fontes sejam de fontes confiáveis. E quem são as fontes confiáveis? Não é o blog de fulano e de cicrano, porque no blog a pessoa escreve o que ela quer, não é mesmo? Fontes confiáveis são fontes de revistas científicas, gente, de portais científicos, porque nada é publicado numa revista científica sem que antes tenha sido avaliado pelos pares. Percebeu? Então, mesmo no Google Acadêmico, nós precisamos tomar cuidado, assim, no sentido dessa seleção. Uma excelente pergunta. Muito obrigado, doutor. Faz favor. É um próximo. Eu gostaria de colocar uma outra questão. Fiquei um pouco assim, distraído quando o doutor esteve a falar do ensino híbrido. Ensino híbrido. Sim, tenho dúvida acerca do ensino híbrido. Vamos falar um pouquinho. Felizmente, eu acabei de orientar uma tese sobre isso, então eu posso dizer sobre isso, não é? Bom, o que é o ensino híbrido? Nós temos, tradicionalmente, o ensino presencial, que é o que vocês estão aí no âmbito aí da universidade local, assistindo às aulas, tem as presenças que precisam ser colocadas. Isso é uma modalidade, a modalidade de ensino presencial. Nós temos também a modalidade de uma outra modalidade, porque o ensino presencial, ele foi sendo, não é que ele foi substituído, surgiram outras modalidades. E uma outra modalidade emergente foi do ensino à distância. O ensino à distância, ele cresceu muito nos últimos anos, né? E no Brasil, ele teve um crescimento exponencial, só para vocês terem uma ideia, está próximo aí de 2 milhões de alunos na educação à distância em termos de nível de graduação. É um volume muito grande de estudantes à distância. A questão é, são duas modalidades de ensino, tudo é educação. Primeiro, nós estamos falando de educação. São maneiras de ensinar diferentes, metodologias de ensino diferentes. Ponto isso. O que é o ensino híbrido? É você pegar o melhor dos dois mundos, pegar o melhor do ensino presencial e o melhor do ensino à distância e utilizar isso. O que o ensino à distância tem de bom? Ele tem de bom uso de tecnologias como essa. Por exemplo, olha só o que o professor Eugênio está fazendo aí. Ele está, nesse momento, fazendo o uso do ensino híbrido. Porque eu não estou aí no Lubango, adoraria estar aí no Lubango, mas eu não estou presencialmente aí, eu estou do outro lado do Atlântico, não é? Então, ele está utilizando essa mistura do presencial e a distância para implementar, para trazer pontos novos para que vocês possam compreender nessa discussão da tecnologia. Em inglês, nós chamamos isso de blended learning. Em português, nós chamamos de ensino híbrido,
que é buscar utilizar o melhor desses dois mundos. O melhor que o ensino presencial proporciona, que são as discussões aí no tete-a-tete, você poder ver, e o melhor na utilização das tecnologias, como, por exemplo, essa webconferência que nós estamos tendo agora. Isso aqui é um exemplo claro do ensino híbrido. Correto. Compreendido perfeitamente. Mais uma inquietação? Sim, por favor. Boa noite, sou a Cristina. Eu gostaria de saber se já tem alguns estudantes angolanos que aderiram a esses cursos gratuitos e como é que tem feito, visto que o nosso horário é diferente com o do Brasil. Sim, nessa altura lá são 15 horas. Permita-me. Bom, eu não sou um avatar, eu preciso tomar água. Deixa-me tomar um pouquinho de água. Pode tomar água. Eu sou ser humano, viu, gente? Eu sou ser humano também. Bom, voltando aqui ao que você perguntou, muito relevante. Nesses cursos MOOCs que nós chamamos, né, os cursos massivos online, eles são cursos que independem de fuso horário. Por quê? Você não precisa se conectar num determinado horário para fazer uma aula específica. Eu vou dar um exemplo dos cursos MOOCs que nós temos aqui na Universidade Federal do Recôncavo. Por sinal, sou eu que coordeno esses cursos MOOCs. Nós já tivemos muitos estudantes de Angola, de Moçambique, de Cabo Verde, porque são cursos em língua portuguesa. Aí, consequentemente, nós temos essas pessoas são atraídas. No nosso caso, funciona assim. Na maioria, é o mesmo sistema. Você tem um período para começar, e a partir do momento que você se inscreve, você tem tantos dias ou tantas semanas. No caso da UFRB, você pode, depois que você faz a sua inscrição, você tem 30 dias ou 60 dias para concluir os roteiros de estudos que estão previstos no ambiente virtual. O que são os roteiros do estudo? Estão dizendo as videoaulas que você tem que assistir, e você pode assistir em qualquer horário, porque elas estão lá. As leituras que você precisa fazer. E aí, como são cursos abertos, no nosso caso, nós optamos que o estudante, ao término de determinado percurso, ele faça uma avaliação, e essa avaliação já dá a sua própria nota que lhe permite avançar, entendeu? Então, independe de fuso horários esses cursos. E esse é o grande diferencial dos MOOCs, né? Dos cursos massivos online. Vocês, estudantes do mundo todo, podem estar estudando sem ter necessariamente tem que estar presos a horários fixos, a regras fixas. Nesse sentido, eles são cursos abertos. Aí a plena aplicação da palavra aberto, né? Entendeu? Correto. Sim, senhora, muito obrigado. Está tudo ok? Sim. Não há mais nenhuma inquietação? Tá bom. Agora, doutor Eniel. Pois não, gente. Gostava que nessas ferramentas para estudos em grupo, pudesse, por exemplo, nos ensaiar uma porque, na verdade, nós, nessa altura, não estamos na cidade do Lubango, estamos a 180 quilômetros da cidade do Lubango. Uau! Portanto, a universidade pública onde leciono tem salas de extensão a um desses municípios, talvez vocês ali chamam distritos ou estados, não sei como é que chamam. Uhum. E então oriento nesse município todas as segundas-feiras às 18 horas. Assim passo a noite e só volto amanhã de manhã. Uhum. Então, e os estudantes aqui também vêm de diferentes localidades. Há alguns que vêm a mais ou menos 140 quilômetros, outros vêm a 50. Quem do comando? No comando. Ok. Exato. E, na verdade, tem, às vezes, trabalhos em grupo. Para evitar esses encontros em que tem que combinar num determinado espaço, depois são trabalhadores, têm famílias, às vezes têm essas dificuldades. Qual das ferramentas que o professor ali nos apresentou pode ser uma ferramenta mais simples
para a aplicação no nosso contexto, em que a internet também não é muito boa às vezes. Então, gostávamos que nos aconselhasse para que eles possam explorar, e eu, enquanto professor, que fico a 180 quilômetros, possa monitorar ou acompanhar o trabalho que eles fazem. Bom, feito esse diagnóstico, né, Eugênio, que eu não tinha, eu pensei que eram estudantes que estavam na cidade de Lubango, né, mas estão um pouquinho distantes, né? Eu não sabia desse detalhe, né? Mas, enfim, vamos lá. O que nós podemos recomendar, né? Eu acredito que a utilização do Google Drive possa ser muito interessante. A maior parte de vocês tem uma conta no Google. E mesmo que não tenha, você não é obrigado a ter uma conta no Google para fazer. Então, digamos, o Google Drive, que é uma ferramenta de trabalhos em nuvens, ela permite que os estudantes eles desenvolvam determinadas temáticas e cada um coloque a sua própria contribuição no texto. Digamos que seja um trabalho feito em dupla. Então, o texto será efetivamente feito a 4 mãos, porque as pessoas não precisam nem baixar o arquivo para seu computador. Elas fazem as alterações online mesmo, entendeu? E depois você tem um histórico de alterações que foram feitas. É uma ferramenta, Eugênio, que eu comecei a utilizar há pouco tempo e tenho utilizado para outros objetivos, que não necessariamente só de estudos, mas ela tem funcionado muito quando você precisa fazer uma construção coletiva. E não é aquela construção coletiva de que fulano fica com essa parte, Beltrano fica com a parte B e Ciclano fica... Que isso não é construção coletiva, né? Isso é você dividir a tarefa. Construção coletiva é quando todos trabalham na elaboração de um determinado texto, onde a gente pode perceber as nuances de todos. E como fazer isso? Olha, uma dessas 3, ou o Google Drive, ou o OneDrive da Microsoft, ou o próprio Dropbox, que é um outro qualquer, esses 3 aí funcionam muito bem. Eu tenho tido muito bons resultados com o Google Drive, porque como eu tenho uma conta do Gmail, para mim é mais fácil, sabe? Mas se você tiver do Hotmail, provavelmente o OneDrive tem o mesmo sentido. E se você não tiver nenhum dos dois, pode utilizar o Dropbox, por exemplo, que dá o mesmo objetivo. Essa é uma ferramenta que eu recomendo no caso de vocês, que ela não requer também grandes conexões na internet, sabe? Outra para você marcar compromissos, por exemplo, para definir uma reunião com o grupo, o melhor horário para uma determinada atividade que, porventura, vocês precisam fazer, e vocês são de cidades distantes. Usa a ferramenta Doodle. Não sei se vocês estão conseguindo ver em tela. Sim, já está. O Doodle pode ser muito interessante nesse sentido. Então, você marca diversas possibilidades. Olha, podemos nos reunir no dia tal, na hora tal, e as pessoas recebem o link, você pode mandar o link pelo WhatsApp, e definem, né? Como se fosse uma votação em tempo real. Ela é muito interessante nesse sentido. Ela está sendo muito utilizada, é uma ferramenta relativamente nova. A webconferência como essa que nós estamos fazendo também, você não precisa necessariamente estar o tempo todo, viajar isso tudo. Você pode dar aulas utilizando essa ferramenta do Big Blue Button, que ela é gratuita, né? Sim, muito. Não é? É gratuita, né? Muito bonita, sim, muito bonita. E ela permite... Está bem, doutor. Sabe o que eu gostaria de dizer? Só fechando aí, Eugênio. Nessa ferramenta do Big Blue Bot, ela permite, por exemplo, que você grave essa interação. Por exemplo, eu estou gravando essa interação. Quando nós terminarmos, isso vai gerar um link que vai estar publicado no YouTube. Aí eu vou mandar esse link para você, para que você disponibilize para os alunos, para eles poderem rever isso, ou mesmo em benefício daqueles que não puderem estar presentes, entendeu? Muito obrigado, doutor. Mais uma questão? Ok. Bem, doutor, acho que só temos a agradecer o tempo que o doutor nos disponibilizou. Sei que é um acadêmico bastante ocupado, mas graças a Deus conseguiu nos conceder esta 1 hora de palestra, de interação, bastante interessante e muito motivadora, e auguro, de fato, uma mudança de comportamento por parte dos meus estudantes,
E os ensaios que temos vindo a fazer com a exploração da internet para baixar alguns conteúdos e alguma interação em termos de trabalhos que eles vão mandando para mim, pelo menos estarão ainda mais, vamos dizer assim, fertilizados no sentido de cada um deles dar o melhor de si e tentar corresponder em função também desta palestra que o doutor nos proporcionou. Assim, não nos resta mais nada senão agradecer ao doutor, mais uma vez, e dizer que poderemos contar com ele também numa outra ocasião, quando assim acharmos conveniente e por parte do doutor houver também essa disponibilidade. Tá bem, Eugênio. Foi um prazer compartilhar essas informações. Correto. E sempre que possível... Não, falhou? Não conseguimos lhe ouvir? Eu falei que sempre que possível... Não conseguimos ouvir alguma parte. Sempre que possível, conte comigo. Muito obrigado, doutor. Sim, senhor. Não, eu estou confiante nisso, porque o doutor é um homem muito aberto e de fácil trato. Então, isso vai nos ajudar. Sempre que quisermos recorrer, vamos nos comunicar. E, a partir dali, então, explorarmos essas ferramentas que a tecnologia nos proporciona. Tá bem, muito obrigado, então, doutor. Um grande abraço e meus um prazer. cumprimentos para todos. Muito bem.